Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro A Geração Ansiosa. Hoje nós estamos no capítulo 6, que fala sobre por que as redes sociais prejudicam mais as meninas que os meninos. Já estamos aí afirmando, né, que prejudica mais as meninas. Segundo, né, o Jonathan Haidt. Livro incrível, gente. Estou aprendendo muito com esse livro cada dia mais, cada dia mais. Oi, amiga! Tudo bem? Eu não tô te... E agora? Como assim? Não. Mas Vou aqui eu sair tô e vou ouvindo normal. voltar. Vou Então sair e vou vai. voltar. Ai, que ódio Ok. disso. Gente, enquanto a Greta não volta, deixa eu explicar um pouquinho aqui pra vocês o que trata esse livro, né? O subtítulo dele é Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Então ele vem falar sobre a importância dos smartphones, das redes sociais, da internet na nossa vida, né? Em questão de saúde emocional, né? Ele traz bastante coisas assim, provas científicas de como que os smartphones invadiram as nossas vidas e prejudicam a nossa saúde mental. E dá várias dicas, fala várias coisas aqui sobre como a gente vai lidar com isso. Ele coloca que a ansiedade é fruto dessa geração conectada, né? Por isso que por estarmos conectados o tempo inteiro, em urgências das redes sociais, né, da internet, a gente acaba desenvolvendo uma ansiedade patológica, né? Então, hoje a gente vai falar sobre essa diferença dos meninos e das meninas, porque a maneira como os meninos e as meninas se conectam é diferente, né? As meninas têm uma conexão muito maior. Vamos ver se agora deu certo. Acho que agora deu. As meninas têm Aí. uma conexão muito maior com as redes sociais, os meninos mais com jogos, né? Então vamos lá, amiga. Agora eu te Já vejo! fiz uma Feliz introdução. dia! Hã? Agora eu te vejo! Feliz dia! Feliz dia, gente do psicólogo! Nossa, eu tinha esquecido completamente. Daí eu acordei com mensagem em grupo. Eu falei, gente, hoje é 27? Hoje é dia 27, Nossa. dia do psicólogo. Hoje à tarde estou na rádio Boa. falando sobre o dia do psicólogo. É isso aí. É isso aí. Aproveitando, né, gente, para falar que se você percebe que alguma coisa não está bem com a sua saúde mental, né, procure o profissional adequado para isso, que é o psicólogo. É, Ai, pois meu é, pois é, Deus. pois é, pois é. Obrigada, tia É. Nádia. É isso Obrigada. aí. Vamos falar então, É, por que que as redes sociais prejudicam mais as meninas que os meninos? Eu vejo isso nitidamente nos meus isso. alunos. Não, é bem Ai, claro, né? nossa, Ele já começa falando aqui que a as meninas, elas têm um foco muito maior na autoaprovação, do né? visual. No visual. Elas estão muito preocupadas em serem aceitas. E É, como, ao longo das nossas vidas, né, culturalmente falando, as mulheres sempre foram muito cobradas pela sua aparência, né? isso. Mulheres, por mais que exista uma discussão sobre isso, a gente sabe que até hoje se permite que homens engordem, né, e tal, tenham cabelos brancos, e a gente sofre pra caramba, né, Greta? E que você aí toda assumida com o seu branco, e até hoje, né, nós somos cobradas em pintar o cabelo, e, Julgadas, cobradas. né, É, julgadas, e tudo mais por não fazer isso. Então, desde criança, nós somos estimulados a nos preocupar com essa aparência, isso. né, em manter essa aparência. Então, claro que as meninas vão acabar é, sendo mais Sendo mais prejudicadas prejudicadas. pelas redes sociais, que é o lugar onde as pessoas vendem sua imagem, né? Exato.
E aí, o que que a gente percebe, né? Ele traz um pouco essa visão mais voltada para as mulheres. Vai ter o próximo capítulo que está acontecendo com os meninos também, nós vamos falar sobre isso. Mas esse específico das meninas, das mulheres, e eu lembro assim, até estava conversando com alguns alunos da semana passada e essa semana, a respeito das telas e a respeito da saúde mental, que a gente fala nas minhas aulas, tempo de tela e o que elas estão buscando, né? O que que elas buscam aí, né? Seguir, o que elas fazem. E a gente sabe que, com relação às meninas, tem desde até de pequenininhos. Eu falo pequenininhos porque, gente, às vezes a criança de 10 anos, 11 anos, fazendo no TikTok coisas que têm a ver com a estética, né? Com o visual. Então, desafios de maquiagem, né? Coisas que elas estão ali postando que tem tudo a ver só com a aparência. E aí, e ele traz aqui histórias de meninas nesse capítulo, onde depois de um tempo foi sendo analisado e vendo, né, os desenhos que essas meninas colocavam, por exemplo, onde só se falavam coisas do tipo: eu sou inútil, eu sou feia, eu sou burra, eu quero me matar, eu Uhum. sou uma idiota, tudo por causa da aparência, né? Agora eu E fico dos pensando, comentários, né? e os comentários, E dos sim. E comentários. aí, além, mas é que tá, mesmo que não tenha comentários, que a gente sabe que tem, existe uma questão de você comparar com as imagens que você está vendo ali na internet o tempo inteiro. Então, só o fato de você comparar, você já consegue achar aquilo horrível, né? E aí, de um ano para cá, mudou algumas questões de filtros que andou tendo aí algumas questões, né, Dani? Antes tinha filtros que existiam e hoje não pode existir mais, porque está todo mundo, de certa forma, olhando um pouco para isso agora nos últimos anos. E Mas também tem como saber se a pessoa usou filtro ou não, né? Que é pra. exato. Então, assim, o quanto isso, na realidade, se eu fico pensando, se adultos, né, que têm um pouco mais de consciência, de conhecimento, não conseguem lidar com toda essa Com a sua crescente que aparência, tem com relação à aparência e o que a mídia vende, você imagina a criança? Você imagina o adolescente que está exatamente nesse processo já de identidade, de quem eu sou, de pertencimento, N situações, né? Então isso assim entra muito em conflito, né? entra muito em conflito. Então ele traz isso, né? Isso que a gente está falando, ele traz nesse capítulo bem claro, assim, né? Aí ele fala que não é apenas a correlação, mas entre É grupos, né? parte Ele não de, tá falando assim, hã? é parte O que você de, falou? né? É uma É parte parte de. de. E afeta tanto os grupos quanto indivíduos, né? Que é uma coisa para a gente pensar, porque às vezes a gente. Uma coisa é certa, né, gente? A gente acha que acontece com o vizinho, mas não acontece com os nossos filhos, que acontece com, né? E não dá para saber quem vai ser mais afetado por isso, Não, não né? dá. Ele começa o capítulo contando, né, da menina que De deu 10 um anos. jeito de abrir um Se Instagram. burlou as Era regras, só né? para 13 anos, ela tinha 11 anos. Ela deu um jeito de abrir o Instagram escondido dos pais, camuflou o Instagram no seu celular para os pais não verem e Ah, boa. Vamos começou. deixar isso uma coisa clara. Sabe como que eles camuflam? Eles mudam a figurinha do ícone lá do aplicativo. Então, os pais têm que olhar e entrar nos aplicativos para saber Mas que tem aplicativo de fato as que é. pastas ocultas, né? E tem as Tem pastas aquelas ocultas. pastas ocultas. Sim, tem as pastas ocultas. Eles mudam a figurinha do aplicativo, porque não sei se vocês sabem, isso pode ser feito. Eu já sabia que isso podia ser feito. Você pode mudar a figurinha. Então você muda a figura, renome. Só você sabe que aquilo é um Instagram, que aquilo é um TikTok, né? Onde aquela criança colocou que ele tem 13, 14, acima de 14, quem sabe agora para o ano que vem acima de 16, que está ainda sendo estudado, né? Mas às vezes a gente não sabe que está ali.
Então, os adolescentes, eles camuflam tudo isso, as crianças camuflam tudo isso, eles sabem muito mais que a gente, né? E aí ele conta É, essa história dessa menina. e essa menina, ela foi se comparando, recebendo críticas, né, do seu corpo, Isso. da sua aparência, fazendo autocríticas, a ponto de desenvolver uma anorexia. Então, aí ele fala também um pouco sobre a questão dos algoritmos, né? Uhum. Porque os algoritmos nas redes sociais, eles são extremamente eficazes, né? Eles realmente atingem o objetivo de mostrar para você aquilo que aparentemente é o que você está procurando. Sim. Então, eles são muito eficazes. Você só recebe conteúdo desse tipo, do tipo, né? Então, se você O que clicou, você está compartilhou, buscando. visualizou, você já está dando informações que vão gerar outros posts semelhantes àqueles. Então, Isso. se você viu uma pessoa fazendo uma maquiagem, né, assim, Apareceu um monte ficando de gente bonita, fazendo. automaticamente vai aparecer um monte de outras. É, Então, mesmo que você não esteja focado em fazer isso, em ficar olhando, automaticamente é isso que você vai olhar, porque é o que vai aparecer no teu feed, é o é o que que vai vai aparecer aparecer. nas divulgações, né? Então, como é muito eficaz esse algoritmo, é muito fácil de sair deste lugar, né? De não Sim. ser pego por essa armadilha, né? E tem uma coisa que é o Prime social, né? Então, quando, se a gente for pensar em como o Prime social ele realmente acontece, né? Ele realmente faz com que a gente mude comportamento. Quando as redes vão oferecendo para a gente assim esse tipo de informação, essas informações que sobre beleza, sobre estética, né? Sobre emagrecimento ou até mesmo corpo perfeito e tal. Eles estão trabalhando com a prevenção, prevendo o teu comportamento, né? Uma forma de, olha, é, eu vou te oferecer aqui, vamos ver o que você faz com isso. Eu tô prevendo que você vai gostar disso. E É. aí você clica ali e aquilo vira uma bola de neve infinita, né? Então, eles vão prevendo qual vai ser o seu comportamento e porque a gente, por mais que a Nós gente somos testes não deles o tempo inteiro, né? é, São por ratinhos de mais que nós não laboratório. somos iguais, né? A gente tem uma probabilidade ali de ter comportamentos muito semelhantes, né? Nessas É, situações. sim. Somos cobaias mesmo. As cobaias mesmo, gente. E isso é muito claro. Quando começou essa história toda, desde lá do Orkut, Facebook, e aí as coisas foram acontecendo, e de certa forma é tudo recente, menos de 20 anos. Então, se a gente parar para pensar, nós somos cobaias. O que está acontecendo agora? Mediante esses últimos 20 anos, a gente está tendo aí uma resposta, né, desses testes todos, desse novo mundo, e a gente está percebendo o quanto a saúde mental está sendo afetada, né? Tanto que está todo mundo falando sobre isso. Então, assim, e é bem claro isso, de certa forma recente, ainda não existem leis adequadas para isso, porque é tudo recente, e está todo mundo ainda na fase de teste de muita coisa. Então, assim, daqui a alguns anos a gente vai ter outras respostas disso também, até das mudanças que estão chegando, né? Então, a gente já consegue olhar isso dessa maneira. E aqui no livro, ele até fala dos testes que foram feitos mesmo, estudos feitos de grupos de universitário, pessoas que foram Uhum. separadas, grupos onde tinha um certo controle de plataformas e o outro era mais livre, e aí detectou claramente, né, aqui fala, grupo com uso limitado apresentou uma redução da solidão e de depressão depois de 3 semanas onde estava sobre o controle das redes sociais, né? E o outro já teve muita exposição, fotos manipuladas, e aí outras coisas que vão acontecendo que vão gerando mais depressão e mais ansiedade. Então, isso são estudos que estão sendo feitos nos últimos 20 anos. E esse Sim. livro é um pouco desses É, de estudos todos que 2010 eles para cá, trazem. né? Exatamente. Então,
E eu fiquei A assim, gente vê isso claramente, né, Dani? gente, o livro ele foi Nossa, escrito depois da pandemia, tá? exatamente, é Ele é novo. um livro recente, mas ele tem um dado aqui de 2003 a 2017 que me assustou bastante, assim, porque Que página que você tá? não era tão conectado, né? 178. Tá. Mais de 40 horas nas redes sociais, Sim, né, por semana. Aí você fala, ah, quem de 2013 a 2017, né, a gente, que tipo de celular a gente tinha? Não era um celular tão rápido, né, como é então hoje, uma como é internet tão hoje, né? rápida como é Era hoje, um, era um exatamente. smartphone já, a gente sabe, né, que era um, Sim, isso aqui na verdade foi no começo, ali nos primeiros anos do smartphone. Mas era um celular com que você não conseguia ter tantos aplicativos, nem existia tantos aplicativos, né? é, Mas que as pessoas e gente passavam conectadas, e é muito da rede social, é, porque, né, é o lugar onde as pessoas se interagem. Quer dizer, não exato. sei se interagem, né? Porque Na elas verdade, estão não, ali, mas né? elas É não o se que a gente está falam, não se falando. É a conversam. busca de uma interação, de um pertencimento, mas não existe, né? E é isso que ele está falando. As meninas, elas buscam mais esse pertencimento, esse reconhecimento, pelas questões de aparência, de pertencer e tudo mais. Então, é para preencher, de certa forma, todo esse vazio. E elas não encontram ali. Aí, a hora de não encontrar é onde acaba acontecendo toda essa questão de uma depressão, de anorexia, transtornos alimentares e outras coisas que a gente está vendo que está acontecendo aqui, né? Que é o que Porque ele acontece mesmo. fala, Eu fiz uma pergunta semana passada para os meus alunos no sexto ano, né? Sexto ano a gente está falando de crianças de 11. Primeiro que não tinha nem que estar com celular, né? Mas tudo bem. Tem celular. Não tinha nem que ter rede social, mas tem. E aí eu falei para eles fazerem uma tarefa e me trazer o tempo de tela das redes sociais. E os pais não sabem disso, porque os pais não estão olhando para isso. A professora aqui que está olhando isso, sabe? E aí, eles mesmos vieram, e esse é o motivo que eles foram sinceros, né? Alguns foram bem sinceros, inclusive, e falaram que estavam muito preocupados. Tia, estou muito preocupada, porque eu vi que eu fico quase 12 horas por dia. ai meu Deus do céu. Eu olhei e falei, oi? 12 horas por dia? Ela falou, é. Eu falei, tá. E aí a gente começou. Como que tá a sua concentração na escola? Como tá a sua alimentação? Como você tá fazendo? E aí eu tô Gente, refazendo ela, isso. ela Olha, fica é meio muito período na sério. escola? Como que Ela fica consegue ficar meio disso? período na escola, como? Porque ela fica de madrugada. Ela vai dormir 3 horas da manhã. Para acordar às 6? Os pais não estão sabendo disso. É uma criança, Ah, não é Dani. possível que uma criança fica 12 horas no celular e os pais não veem. Não é O pai trabalha o possível. dia inteiro, os pais trabalham o dia inteiro, chegam só 8 horas da noite. Ela me falou da rotina dela. Ela falou exatamente a rotina, Nossa. né? Então, a hora que você vê isso, e a hora que você lê no livro, né? Cara, é exatamente o que está acontecendo, né? Então, assim, e a gente precisa urgentemente falar disso mesmo, mostrar e fazer alguma coisa acontecer, porque não dá. A gente está falando de criança. É, por isso que tem que regular mesmo. Alguém tem que se responsabilizar. No livro ele conta que essa É. menina que eu falei aqui pra vocês, ele fala que os pais ganharam, Ah, estão eles entraram processando, no né? Não sei se processo. É, ganharam, mas eles estavam processando sim. a meta Isso. por Entraram contra a meta e consequência do produto perigoso que ofereceram à sua filha sem a porque permissão dele. ela conseguiu abrir uma rede social sem autorização dos Sem pais, autorização. ela Exato. conseguiu Mentiu a usar esse idade. recurso, o É, algoritmo fez com que ela continuasse vendo o que é, causava mal para ela, ela desenvolveu anorexia, ansiedade, várias coisas, e os pais
percebendo que as redes sociais tinham um grande papel nessa história, eles entraram com um processo. Sabe, eu não sei onde deu isso, Sim. mas assim, acredito que vai ser um caminho, porque esse negócio de liberdade total, né? Ai, não tem que ter regra para nada, que como que Sim. as redes sociais vão, como que os donos das redes sociais, né, vão ter esse controle ou vão, sabe, no discurso de que a gente precisa de liberdade, né, no Se discurso perde de tudo que as isso. pessoas têm que ser livres, é onde a gente vê que é uma desculpa para manipular as pessoas mesmo, né? Para continuar E na manipulando as realidade pessoas. não existe liberdade nenhuma nisso, porque aí você fica preso nisso, não tem nada de Liberdade, liberdade. liberdade para quem ganha dinheiro com isso. Exatamente. Né? Liberdade Mas de tem, ganhar o dinheiro sem risco. e tem sido, né? Assim, parece um aluno meu ontem, que foi um aluno do colegial, ele gosta muito desses assuntos, estava conversando, ele falou que tem alguns países da Europa que estão mexendo em algumas questões com relação aos aplicativos e está tendo uma forma um pouco mais avançada de realmente perceber se aquela criança é criança e qual é a idade daquela criança. Então, acredito que vai ter muitas mudanças nos É. próximos anos Ô, com Greta, relação não a isso. fazem isso porque não Mas querem, filha. porque não Porque assim, querem, ó, é tudo lógico. que você vai fazer tem como você identificar se aquela pessoa existe ou É, não, a se biometria, o quantos anos aquela facial, criança o tem. olho, Um tudo. exemplo, olha, eu vou te dar um exemplo básico. Se cada um usasse o seu CPF e tivesse uma única conta, Exatamente, ninguém poderia usar mais. Só teria você. acabou. É. Mesmo que você tivesse que ter. CPF, tô falando aqui no Brasil, né? Uhum. Mesmo que você tivesse mais de uma conta, por exemplo, uma conta do teu trabalho, uma conta para o teu trabalho, uma conta pessoal, mas você ia ter que colocar seu CPF, o seu documento Isso. tinha que valer de alguma forma. Porque, olha, eu Sim. vou te falar uma coisa. Hum. Os pais, eles são muito permissivos. Nós estamos falando de uma história de uma menina que o pai e a mãe não queriam que ela tivesse o perfil, proibiram ela de ter o perfil e ela foi lá e Exatamente. abriu. Mas a Exato. gente sabe que tem muitos pais que não têm noção do perigo da rede social e que não vê problema nenhum. E com a ideia de, é privado, vai ser um perfil privado, só vai ter as pessoas da família. Gente, esquece isso. Não. Aqui no livro tá falando assim, que quando ela conquistou cento e poucos amigos 128. virtuais, Ela ficou 113, feliz né? da Alguma vida. coisa assim. A 128. dopamina dela foi tão grande que ela É. entrou numa felicidade de conquistar mais pessoas. E a gente É. sabe que tem gente que até compra Seguidores. seguidores. É. Mas são pessoas que estão influenciando. Gente, esse negócio de que influenciador ganha dinheiro, né? Que eu vou ser um influencer, que não sei. Isso daí é uma coisa que me preocupa muito. Porque Muito também. quantos em 1 milhão, né? Esses dias eu perguntei na sala de aula. A gente estava comentando sobre a crítica da CLT, né? A gente estava falando sobre avaliação de desempenho, sobre por que as empresas investem em treinamentos. E aí surgiu esse negócio, né? De cada um tem que correr atrás do seu próprio, da sua educação, porque as empresas, elas tá mais barato para a empresa pegar uma pessoa que está estudada do que estudar uma pessoa, porque hoje a maioria virou ensino médio fazer faculdade, né? Uma exigência de Sim. mercado. Então, quem não tem faculdade não tem ensino médio hoje. Vamos pensar assim, né? Que a Aham. exigência do passado era o ensino médio. Tinha Telecurso Agora. 2000 por quê? Porque as pessoas não tinham, eram analfabetas. Aí toda aquela coisa para. E agora a faculdade virou ensino médio. E a gente estava discutindo sobre isso, e aí surgiu a questão da CLT, né? Das críticas da CLT, e alguns alunos estavam defendendo o fato de ainda ser o melhor recurso. Porque ser empresário é muito bom, mas não é fácil, não é fácil. É muito imposto, é muita coisa. E as pessoas não são preparadas para isso. Nem quem faz faculdade muitas vezes dá conta
de manter um negócio, né? Que sem 13º, sem férias. E aí surgiu um negócio assim, um aluno falou assim, mas a senhora viu o coach Mirim lá, as coisas que ele fala, Ah, nananã? eu vi. Aí eu falei, gente, essa geração, ela tem essa ideia, esse pessoal que tá vindo aí com 10, 11, sei lá, com 12 anos, eles têm essa ideia de que vão mudar o mundo, igual a gente tinha quando tava lá na cidade. E Tá mudar o mundo é o mentindo. que hoje? É não estudar, né? Mudar o É. mundo é não ser CLT, é não estudar. Então, aí um dos alunos falou assim, só que esse cara ganha quanto mais do que a gente, esse coach mirim? Ah, e Influencer. também porque a gente estava falando da adultização, né? Ah, Também nossa, foi tinha tema nos surgido esse últimos meses aqui assunto de aula e também, por causa do esse selfie. É. coach mirim aí. Aí eu falei, ele ganha muito mais do que a gente, mas ele é quantos em 1 milhão? Ele é quantos? Quantas pessoas Ah, ganham eu muito vejo essas bem coisas. sendo influenciadores digitais? Sim. E Dani, uma outra coisa que eu acho que é importante, que é uma questão que eu estava também tendo com os meus alunos. A gente falou sobre adultização, a gente está falando sobre essa geração ansiosa aqui também. Estou falando bastante coisa dos livros com meus alunos do médio, né? E a gente estava comentando a respeito assim, quem somos nós nas redes sociais, até sobre a questão de quem a gente está seguindo de influencer e por quê. Porque esses influencers só têm a influência e a monetização porque tem Porque seguidores, gente. né? Então, assim, Mas a você partir pode do ver que o momento, povo só quais são segue os coisa tipos de errada. Eu nunca vi. seguidores que eu tô? Só Exatamente. Por segue isso que eu coisa também errada. acredito que tem que ter essa regularização de tudo, né? Até para entender qual é o tipo de influência que está tendo. E para quê? Greta, como é que pode? Como Ah, é que pode? Nós somos a geração que replica Morango do Amor, cara. pois é. Né? A gente fica. E eu vou falar que a gente é essa geração, porque eu e as minhas amigas virou piada interna. A gente ficava compartilhando as palhaçadas que Sim, aconteciam sobre o Morango do Amor. A gente é muito pego por essas coisas. muito E é isso que influenciado mesmo. viraliza. Não viraliza um vídeo de saúde Uma coisa mental, realmente né? com um conteúdo por vida, né? Por isso que a viralização do filme, Ai, do ai. vídeo do Felca foi muito importante. Porque é muito Foi difícil esse tipo de muito, conteúdo viralizar. muito Ele não importante. acreditou nisso. Mas ele é uma Muito pessoa importante. de influência, Não, ele né? Ele soube tem muitos ser excelente. seguidores É. e uma Oi, credibilidade. Rê, bom Então, dia. onde? Então isso De nada. acabou fazendo isso. Mas e eu vou te falar uma coisa. A gente pode até garimbar, sabe? A gente pode até selecionar quem a gente vai seguir, mas as redes sociais não aceitam mais esse critério. Elas não estão nem aí. As redes sociais não estão nem aí para quem você segue ou deixa de seguir, porque ela coloca o que ela quer para você seguir. O que ela E é quer isso para que você tá, seguir. isso é o pior de tudo, né? Você entra Exato. no seu perfil, você tem lá não sei quantos seguidores e aqueles seguidores deveriam condicionar o seu algoritmo. Mas não. Aham. Ah, não, O não que que acontece. acontece? Tem uma publicação dos seus seguidores e três, quatro de seguidores de outras coisas que você não E sabe nem tem por outras que coisas tá que não tem ali. nada a ver. Então não é Sim, mais assim, sabe? A gente não, as não, redes não sociais não mesmo. é mais um lugar que você escolhe o que você vai ver, que você vai acompanhar. Não é, já foi esse lugar. Mas agora não, independente se você vai clicar ou não. Claro que se você clicar, isso aumenta, né? Sim, Aumenta mais. Mas está muito mais relacionado ao que eles querem que você veja, ao que dá dinheiro para eles. sim. Então é uma ilusão, é uma ilusão. E se você está achando que você vai entregar o seu celular para o teu Conseguir, filho, não que o teu vai. filho não vai ter acesso a essas coisas, os pedófilos estão em tudo quanto é Muito lugar enganados. e É. eles sabem muito bem o que fazer para, né? E as Para mulheres, poder para ter variar, isso. são as mais prejudicadas, né? Aqui nós estamos falando de meninas, mas são as mulheres É, de modo geral, gente. sim, São as mais prejudicadas porque nós somos cobradas a ser esse exemplo de rede social.
né? A ter essa Exato. pele Gente, o negócio de skincare, né? De ficar o dia inteiro Que foi que passa não sei o quê, passa criança não sei... criando isso, Dani. É, foi o que eu Então, falei. É exatamente esse negócio do skincare que eu tinha falado para criança de 10, 11 anos fazendo. Criança eu não acho tem que que a usar gente... maquiagem, não tem que entrar nessa, não tem que ter nada disso, né? E é bem isso. E aqui no livro, quando ele fala das Gente, 4 olha, razões, ele quando fala você... muito sobre isso. Sim, quando você pega... Quando você... Só observa uma coisa básica. Vai numa loja de roupa para criança e vê o tipo de roupa que tem para menina e o tipo de roupa que tem para menino. As meninas são adultizadas, são transformadas em princesinhas bonitas Bonequinha, desde muito princesinha. cedo. É, Os exatamente. vestidinhos, as roupinhas, os shortinhos são É, todos já tudo. tornando a menina uma pequena mulher. É, O sapato de exatamente. salto, onde já se viu vender um sapato de salto para uma criança de 5, 6 anos? Então, ó, né? Não é. Aí a Exatamente. menina vê, quer, a mãe vai fazer o quê? É difícil, gente. Tem que Só fazer que ela nem não vai eu. ter o Não dei. sapato. Quê? Eu não dei. Não, eu não tive meninas, eu não posso falar Eu nada. tenho, né? E eu lembro dela querer, eu falava, não, e vou explicar por que não. Você não tem tamanho para isso, você está em desenvolvimento, e fui explicando para ela, e não dei. Ao mesmo tempo, minha filha também só teve celular depois dos 13. E redes sociais só depois dos 15. Ah, mas Então, você é eu informada, sou Greta. exceção, eu sei Você é uma disso. exceção. Se a gente for pensar assim, né, que só Ai, parte da gente. gente, a gente vai criar os nossos filhos numa Não, não bolha. dá. Então, o que Não, que é precisa horrível pensar acontecer? nisso. O que Exatamente. precisa acontecer é ter leis, regras, Tem que né? regularizar, Do tem que mesmo ter. jeito que tem. Tem. Eu acho engraçado é que tem regra para publicidade infantil e as redes sociais. Onde estão essas Não regras nas tem. redes sociais? Sim. Não, não tem. Tem 4 razões para maior Ah, vulnerabilidade das meninas. Eu leio uma, você lê outra. cento e tá oitenta bom. páginas. Tá. Uma razão: meninas são mais afetadas pela comparação social visual e pelo Isso. perfeccionismo, gente. Porque o Exatamente. nosso mundo, isso daí não é só com mulher, mas talvez a mulher apareça mais. Mas nós somos cobrados a não errar constantemente. Você não pode errar. Então, né, essa busca de ser perfeita, tanto física como intelectualmente. Exato. E os aplicativos mostram isso o tempo inteiro para gente. Então, né? A segunda razão é a agressão das meninas muitas vezes se expressar em tentativas de prejudicar os relacionamentos e a reputação de outras meninas. E a gente vê muito isso acontecendo nas meninas. Elas se agridem entre elas com relação a exatamente essa questão da imagem, de como E cada um se posiciona, cabelo! a linguagem, o cabelo, o jeito. As meninas estão se machucando dentro das redes sociais nesse sentido. Por isso que, inclusive, o cyberbullying a gente vê mais nos grupos de meninas do que de meninos. Ele trouxe Exatamente. aqui como razão 2. Nossa. Terceira Aí a razão, Dani. razão 3 é meninas dividem mais suas emoções e dificuldades. Então, uma outra coisa que ele fala é que essa estatística ela pode até não ser exata, porque as meninas demonstram mais os sentimentos, Elas as gostam suas de falar das aflições. emoções, né? Os Então, meninos já não. e com isso, né, elas se tornam mais vulneráveis, porque elas estão expondo Exato. o tempo inteiro como elas se sentem, e abrem brechas para as pessoas, né, criticarem, para as pessoas se colocarem. E Greta, eu fico assim, a sociedade, ela, por mais que a gente fale sobre saúde mental, as pessoas elas não estão preparadas para lidar com os conflitos das outras Não, pessoas, não né? estão. Não estão. Tanto é que eu escuto às vezes adulto falar assim: ai, na minha época a gente chamava o outro de gordo e ninguém ficava doente por causa disso. Não era nem considerado bullying, gente. Bullying é bullying em qualquer Em era. qualquer época. A diferença é que a gente não tinha essa informação, a gente não sabia o que isso causava nas pessoas. A Sim. gente não sabia o que bater numa criança causava nessa criança.
Então, por isso que não, por isso que se fazia de tudo. E hoje não é que é mimimi, mimimi. Hoje a gente precisa corrigir a criança, a gente precisa orientar a criança, mas usar de outros recursos que não seja bater, né? Que não Sim, seja criticar a aparência. Então, se uma criança está comendo demais na sua casa, ofereça coisas que são mais saudáveis para ela, ao invés de falar assim, você vai ficar gorda. Porque é isso interessante falar. é que pode levar a criança a Sim, ficar gorda. sim, Então, é muita coisa, assim, olha, que eu entendo que os pais não dão conta de acompanhar e de fazer acontecer, mas a gente precisa entender que não é mimimi, né? É, exatamente. é um olhar apropriado para a situação. Sim. Razão 4. Meninas estão mais sujeitas a predadores e assédio. Gente, ai, Por né? vários motivos, né? Vários e vários motivos. Aqui ele fala assim claramente de jornalistas falando a respeito disso, que é muito mais fácil para predadores mais velhos encontrar menina na internet, porque elas estão ali se expondo, visualmente se expondo. E hoje a gente também sabe que existe uma maneira deles editarem as fotos, colocando o rostinho de menino num corpo um pouco mais sexualizado do que ela já colocou ali. Então, assim, é um mundo obscuro, né, que existe ali, muito, muito grande. Então, os predadores sexuais são uma ameaça muito maior na vida da internet das meninas do que dos meninos. Para os meninos também tem, gente, mas a gente está querendo dizer assim, o livro traz, é mais as meninas do que aos meninos. Ai, Exatamente. ai, gente, são Que essas mais? 4 razões aqui que ele falou. E aí, no final aqui, ele fala com relação o quanto as redes sociais ela é uma armadilha mesmo, né? Que atrai tanto meninas quanto meninos, que seduzem, Fala da com quantidade e essa questão qualidade, de né? conexão, de permissão, né, de achar que é um ambiente ali de qualidade, mas não é. Ele vem falar exatamente disso, que Qualidade e não quantidade. tem um filtro, né, gente? A gente pensa que Sim, tem um filtro, o algoritmo é um filtro, mas ele não é um filtro, né? Ele é um meio de manipulação. Então, que é interessante por um lado, porque porque facilita a tua busca. sim, Então, o algoritmo, ele, assim, a gente tem a ilusão de que ele tá trazendo para a gente aquilo que a gente quer, precisa, né, busca, mas na verdade, né, ele tá te colocando numa bolha, ele tá fazendo você pensar sempre baseado na mesma perspectiva, né? Às vezes a pessoa fala assim para mim: "Ah, essas coisas não aparecem para mim, porque eu não, de jeito nenhum você tá na tua bolha. que eu vou citar, que eu vou assistir um negócio desse, né? Às vezes é bom assistir. É Você só importante sabe assistir, quem é o seu inimigo. Você só sabendo como ele sabe funciona. o que não serve para você se você conhece. É, A sabendo como funciona. ignorância não é uma boa arma. Gente, não saber o que está acontecendo no mundo, não Não é bom. entender, não, né, não ver outros pontos de vista, não vai te tornar uma pessoa mais sábia. Não vai. Você Exatamente. precisa conhecer as outras coisas para saber como lidar com essas coisas, Exatamente. né? Quem É isso. são, né, os influenciadores que podem fazer mal para os seus filhos? Se Uhum. você não tem noção Você de nem quem sabe o que que seja. é, não conversa sobre isso, não vai atrás, né? Não busca. Sim. Ô, Greta, tinha um monte de pais que não tinha noção de quem era o Felca, Sim, né? Não tinha ideia nenhuma. A gente é mais conectada, então a gente já viu as polêmicas dele em outros momentos, mas tem pais que não sim, têm ideia nenhuma de onde surgiu esse cara, né? Eles falam, de onde surgiu isso? Né? é. Quem que é esse cara? E olha, né, o que que ele causou O aí, que que ele causou, o que que ele fez está projeto de lei ser trazendo. revisto,
andar, né? Então, se as pessoas que têm influência usassem desta forma, amém, Senhor, mas não é assim, né? Seria lindo. Seria um mundo ideal, Felizmente, né? hã? Seria um mundo lindo, um mundo Não, ideal. não dá. Os Mundo ideal. influenciadores bons de verdade sendo, né, os mais vistos e realmente os mais procurados. Mas não é assim Então, que por isso que funciona. tem que ter regra, porque nem todo mundo tem consciência, nem todo mundo tem informação para saber com o que está lidando, né? E uma vez que a gente não tem como ter essa informação, A quem gente tem que está recuperar. disponibilizando precisa ter regras para disponibilizar isso, E aqui né? Porque nessa última parte, eu só falo exatamente assim, né, com relação à importância da gente entender a qualidade e não a quantidade das pessoas às quais a gente escolhe estar, né? quem está no nas nossas redes Sim. sociais, quem está jogando com a gente online, né? Opa, Porque às vezes eu tô do lado do meu marido e ele pelo menos um truco ele joga por dia. E às vezes eu tô ali do lado e eu tenho os comentários assim. Às vezes as pessoas se xingam absurdamente. nossa, esses Um jogos são joguinho. demais. É. E por quê? Se escondem por trás da internet, né? Sim, Porque sim, porque pessoalmente não tem talvez não coragem de fazer isso fizesse isso, pessoalmente e faz no jogo. mas virtualmente, nossa, Os meninos falam mais isso, né? comentários no YouTube, assim, sabe? Eu acho que o Absurdo. próximo capítulo, que é o que está acontecendo com os meninos, ele vai falar um pouco dos jogos online. Que É, aí é um mundo mais dos meninos do que das meninas. Nas meninas é mais essas redes sociais, de Snapchat, TikTok, Instagram, e os meninos são esses jogos online que também estão bem adoecidos nesse processo todo, que é. é o próximo capítulo nosso, que é o capítulo Só para 7. fechar aqui, né? As meninas elas Bom, sofrem mais emocionalmente e os meninos mais cognitivamente falando, né? Os isso. meninos eles são afetados mais por desempenho acadêmico, por exemplo, né? E as meninas Mais pelas emocional, emoções. E é por saúde isso que a emocional. gente muitas vezes não consegue percebe que as meninas sofrem mais do que os meninos, né? É, porque Mas não é só tão. todos nós Às vezes sofremos. não é tão nítido assim, porque As a estatísticas nota nem acabam. tanto muda. É, A, como a estatística é muito baseada em quem procura médico, ajuda, né? quem procura ajuda, ou quem fala sobre, ou quem responde um teste e concorda que tem os problemas, né? Acaba que fica subdiagnosticado, porque É, os homens escondem, não falam sobre não isso, não fala querem ter sobre isso. isso, não aceitam, né? Então, É, mas infelizmente. também estão bem adoecidos no processo, gente. Semana que vem a gente fala do próximo. Sim, tanto quanto a gente. Ai, Ó, ai. o sétimo capítulo é o que está acontecendo então Com os com os meninos? meninos. Amiga, a gente tem que Amiga, fazer uma finalização só para ficar na nossa página, porque não tá entrando lá a a foto. capa. Tá Gente, um bom. beijo e um queijo Beijo, gente. Ótimo e dia. até mais. Até.